A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Glória a Deus, mais uma vez, podermos ter esta oportunidade de podermos reunirmos aqui na casa do Senhor, termos um momento de intimidade, para que possamos ouvir a voz do Senhor, nos ensinando, nos mostrando, nos corrigindo, muitas vezes, porque somos falhos, muitas vezes cometemos atos, atitudes que não agradam ao Senhor, e nós precisamos muitas vezes, assim como uma criança, uns puxãozinhos de orelha, umas chamada de atenção, para que nós possamos corrigir, porque quem ama, corrige. Quando nós nos preocupamos com alguém que está se perdendo, está se desviando, é porque nós amamos, é porque nós estamos preocupados com aquela vida. É uma alma que pode estar se perdendo, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, reunidos em Teu nome, Senhor. Viemos aqui, Senhor, buscar ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos. Senhor, fala conosco nesta manhã, nos ajuda, nos orienta, alimenta, Senhor, a nossa fé. Queremos, Senhor, sair da Tua casa nesta manhã, alimentados e abastecidos, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro às necessidades que nós temos tido no nosso dia, Pai. Quantas pessoas, o mundo tem abandonado a fé, o mundo tem trocado a fé por outras coisas, o mundo tem trocado a fé em Ti, meu Senhor. Nós precisamos realmente voltar ao primeiro amor da igreja, a igreja que realmente estava preocupada com vidas, com almas para serem salvas, não apenas números, mas nós precisamos realmente estarmos no centro da Tua vontade, Pai. E nesta manhã, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua casa, Pai, para que o Senhor fale conosco, nos ensine, Pai, que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor quer falar conosco, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Sabemos sim que temos problemas, mas o Senhor nos guardará. Nós Te pedimos, Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso pensamento, de maneira que possamos estar focados a ouvir a Tua voz, Pai. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, no domingo passado nós iniciamos um estudo sobre esperando a justiça de Deus, e hoje nós estaremos finalizando esse estudo, tá? Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Provérbios, de número 20, estaremos lendo os versos 22 e o 23. Provérbios 20, versos 22 e o 23. E diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu te peço agora, Pai, pela minha vida, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar usando da minha vida, Senhor, para falar à Tua igreja. Me ajuda, Senhor. Pai, que eu possa ser fiel à Tua Escritura, possa ser fiel ao estudo realizado, Pai. Que possamos juntos aqui crescermos, Senhor. Que eu não fale da minha carne, mas que eu fale do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo use a minha vida, Pai. Sei que não sou digno, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Me ajuda neste momento, Senhor. Me cobre, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. E antes de nós estarmos iniciando, fazendo um resumo do que nós estudamos no culto passado, o significado de provérbio, né? Provérbio é uma frase ou ditado curto de origem popular que resume um conceito moral ou uma norma social. Refere-se a um livro bíblico, livro dos Provérbios do Antigo Testamento, cujos textos têm o propósito de educar ou aconselhar. O livro de Provérbios foi elaborado entre os reinados do rei Salomão, entre 970 a.C. até a sua compilação pelo rei Ezequias, em 686 a.C., num período aproximado de 300 anos. E os provérbios, eles são muito conhecidos entre nós, mas também lá fora. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes nem cristãos são, mas a pessoa acaba falando, de tanto ela ouvir, ela fala provérbios com base bíblica, provérbios bíblicos e outros que têm uma base bíblica. Amém? E provérbios, o provérbio da Bíblia, ele tem como uma das orientações dele a ensinar nós a ensinarmos a sabedoria para evitarmos um caminho que não é o correto. É aquilo que eu falei no culto passado. A Bíblia, ela é o manual de utilização de Deus para o homem. Ele é o manual de vida. E podemos comparar o livro de Provérbios como aquele guia rápido que você compra um equipamento e em vez de você ler todo aquele manual que muitas vezes tem muitas páginas e a maioria das pessoas ninguém lê, você pega aquele folheto e vai lá e vê as funções básicas. Provérbios, ele é mais ou menos isso, ele traz um resumo de tudo aquilo que o Senhor, ele quer orientar ao povo. E é uma série de orientações para a nossa vida pessoal, para a nossa vida na igreja, para a nossa vida no trabalho, na escola, e em frases curtas. Eu até no culto passado eu citei alguns outros, mas hoje, para não tomar muito tempo, eu só separei 2 daqueles que eu comentei na semana passada, que é o Provérbios 14:1, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, e o Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho que deve se andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Então, são frases rápidas, objetivas, em que, se nós nos atentarmos a esses conceitos de Deus, palavra de Deus, a maioria desses provérbios escritos por Salomão foi debaixo da inspiração do Espírito Santo. São frases para que nós possamos nos agregar à nossa fé, nos auxiliar no nosso dia a dia, de maneira a que nós possamos saber tomar decisões baseadas na palavra de Deus, aquilo que Deus realmente espera de nós, aquela transformação em que um dia nós perante ao Senhor, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e iniciou-se um processo de santificação, em que diariamente estamos sendo santificados, diariamente estamos sendo moldados, estamos ali de uma forma em que nós estamos sendo lapidados, revestidos, recebendo vestes novas, vestes limpas, purificadas. Estamos sendo preparados porque brevemente
estaremos no céu. Esse é o nosso objetivo. E a nossa garantia maior, não tem garantia que possa expressar maior para nós, que é o próprio Cristo. O Filho de Deus é a nossa garantia em que nós vamos sim viver a eternidade no céu. Estaremos lá todos juntos. Estaremos lá num lugar em que, se hoje nós passamos por alguns dissabores nesta vida, passamos por momentos às vezes de tristeza, momentos de doença, momentos de perdas, mas lá na eternidade será totalmente diferente. Lá na eternidade nós estaremos louvando e adorando ao nosso Deus. Serão dias e dias de alegria, uma paz interior em nosso eu, de maneira que nós não nos cansaremos. Às vezes você escuta as pessoas, às vezes sem noção, falar: mas vocês vão ficar só fazendo isso? Vamos sim. Que coisa melhor do que poder louvar, adorar e exaltar ao nosso Deus? Isso faz parte de uma experiência do cristão que experimentou este novo nascimento. Já não vivemos para nós, mas nós vivemos para Cristo. A nossa alegria é poder servir a Deus, ouvir a Deus, é presenciarmos este Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida, nos mostrando quando nós cometemos nossos erros e as nossas falhas, nos alertando, dizendo que não é por este caminho, não é por ali que nós devemos ir. E este Provérbios de número 20, quando você faz um estudo sobre ele completo, você vê que ali ele aborda 3 tipos de pessoas, tá? Que a primeira é aquela que ama a bebida, a segunda que é a preguiçosa, e a terceira é a pessoa que tem um tipo de briguenta, ansiosa, que gosta de fazer justiça com a própria mão. Ela muitas vezes ela quer fazer prevalecer a opinião dela, e tantas vezes colocando isso a Deus. Ela defende de tal maneira o ponto de vista dela que ela quer induzir que Deus aceite aquilo, e nem sempre a pessoa está com a razão. Mas graças ao nosso bom Deus, Deus é justo, e Deus toma as decisões corretas e justas, mesmo que essas decisões não sejam aquilo que nós esperamos. Amém? Glória a Deus. E essa última pessoa é o foco do nosso estudo que nós iniciamos. É sobre essa pessoa que muitas vezes toma atitudes não esperando aquilo que o Senhor quer falar ao coração dela. Toma atitudes da própria carne, atitudes que muitas vezes faz com que ela se arrependa depois. Devemos tomar cuidado no nosso dia a dia, porque existe essa luta diária da nossa carne com o Espírito, e muitas vezes satisfazemos a nossa carne tomando decisões que vai fazer que nós nos arrependemos mais tarde. Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes e nós temos que analisar, inverter a situação. Se aquilo tivesse sido feito contra mim, como seria? Como que eu me sentiria? Então, que nós possamos refletir, esperar o tempo de Deus, usar sabedoria de Deus. Muitas vezes fechar a boca,
ficar em silêncio. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Porque Deus, na hora certa, no momento certo, Ele agirá. Deus, no momento certo, na hora certa, Ele confortará o nosso coração, de maneira que, se a decisão dEle não for aquilo que nós esperamos, nós nos sentimos confortados e confiantes, porque sabemos que o nosso Deus tomou a decisão correta. Amém? Glória a Deus. E o verso de 22 diz assim: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Nós não devemos seguir, muitas vezes, a nossa índole da nossa carne, porque a nossa carne, ela é marcada por atos que não condiz com a vida do cristão. O cristão, ele tem que ter uma vida debaixo do ensino do Espírito Santo. Devemos ter cuidado. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, nos abstermos de algumas coisas. Muitas vezes você precisa até desligar a televisão, porque aquilo que você está assistindo está te contaminando. Aquilo que você está assistindo naquele simples telejornal que tem por objetivo te informar, está te deixando você irado, está te tirando a paz, está te induzindo você a tomar atitudes, porque são tantas coisas ruins, que você vê ali, que muitas vezes quando acaba um determinado programa, você está ali na adrenalina pura. E aquilo vai te cegar. Aquilo vai te induzir a você tomar uma atitude que você vai falar: meu Deus, que vergonha, por que eu fiz isso? O que eu ganhei com isso? Qual o exemplo de cristão que eu dei para as pessoas? Qual o exemplo que eu estou dando para aquelas pessoas que estão à minha volta? Que eu digo: olha, eu estou tentando evangelizar pessoas, mas eu evangelizo com palavras, mas os meus atos não condizem. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos abstermos. Cuidado com aquilo que você está se alimentando os seus olhos. Muitas vezes até pessoas que aparentemente são boas, mas são pessoas que só chegam a muitas vezes a ti para falar de A, para falar de B, para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Que nós possamos utilizar o nosso tempo de maneira produtiva para o reino do céu, para o crescimento da obra. Que possamos ter a nossa mente e o nosso coração verdadeiramente preenchidos pelo amor e pela palavra. E a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Quantas vezes você se sente que às vezes você está triste, algo aconteceu que você não concorda, mas você vai buscar descanso no Senhor. Você vai procurar ouvir a palavra de Deus, você vai ler sobre alguma passagem, e aquilo vem como um refrigério para a nossa alma. E quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Não é alguém que se levanta para falar palavras, para massagear o nosso ego. Quando é a palavra de Deus que você lê, e Deus falando verdadeiramente conosco, é boca de Deus. Por isso que existe esse algo sobrenatural,
que você está nervoso, você está irado, mas você começa a ler e aquela paz vem do alto e transforma o teu ser. Se você já estava todo eufórico naquela pura adrenalina, a paz do Senhor, ela vai te moldando, ela vai te aquietando, e ela vai te lembrando, o Espírito Santo vai te lembrando: ei, sou eu que estou no controle, sou eu que estou no controle da tua vida, sou eu que estou no controle desta situação. O Senhor nos fala: eu não dei o meu filho para morrer naquela cruz em vão. Deus, o Pai, deu o Filho para morrer naquela cruz por amor a cada um de nós. Se achamos que nós sofremos, que sofrimento é esse perante aquilo que o nosso Senhor padeceu, sem ter um mínimo de culpa? Quando nós assistimos esses filmes que demonstram, o sofrimento de Cristo, e muitos estudiosos dizem que aquilo não chega nem perto daquilo que realmente Cristo passou. E Cristo fez tudo aquilo porque Ele ama cada um de nós. Porque o Pai, desde que Adão pecou, já tinha um plano de salvação estabelecido para nós. O Senhor já sabia lá atrás que hoje, neste dia, cada um de nós já estaríamos aqui. O Senhor já sabia quem estaria e quem não estaria, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós precisamos disso. Nós precisamos não tão somente crer, porque crer, irmãos, todo mundo fala que crê, mas nós precisamos crer e confiar. Confiar, assim como uma criança na sua inocência crê e confia no seu pai, na sua mãe. Muitas vezes a criança está no colo dos pais e ela se joga, ela se liberta, porque ela sente segurança que o pai ou a mãe vai segurar, não vai deixar cair. E esse é um exemplo de vida para nós. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus, que está ali, e nós toda hora tentando ali sair fora, tentando escapar, querendo dar uma saidinha. E Deus está ali, com muita paciência, olhando para a nossa rebeldia. Somos rebeldes, sim, mas fomos separados, estamos sendo moldados. O Espírito Santo de Deus está habitando em nós. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, nos moldando, limpando, purificando, transformando, de maneira que da nossa boca saiam palavras de vida, palavras de salvação, palavras de eternidade em Cristo. É vivermos para Cristo, em Cristo e com Cristo a todo momento. Por isso que nós devemos continuarmos neste processo incansável de estarmos nos ocupando com a palavra de Deus, de maneira a que nós nos sentimos incomodados quando a nossa carne quer falar mais alto, para que nós não tenhamos pensamentos como este de vingança, para que nós não tenhamos pensamentos que possam ir contra
tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E não é fácil, irmãos. Falar pode ser fácil, no dia a dia não é fácil. A hora que alguém vem e pisa na tua unha encravada, a hora que alguém te machuca, a carne ela quer responder. E eu não vou dizer que eu não peco, que ninguém de vocês pequem, porque estaríamos mentindo. Mas nós temos que buscar cada vez mais, de maneira a sermos aperfeiçoados em nossa fé, a não sentirmos prazer no erro, a não sentirmos prazer no pecado, de maneira que nós abandonemos práticas que não condizem com a nossa vida. É necessário, irmãos, que nós assim procedamos, de maneira que nós possamos continuar esta jornada, que breve vai terminar, muito breve, mas muito breve mesmo, Jesus estará voltando. Estejamos nós preparados como igreja, estejamos nós acordados para a volta de Cristo, estejamos nós todos ansiosos, sim, não ansiosos para dar respostas para as pessoas que tentam fazer algum tipo de mal contra nós, mas sejamos sim ansiosos pela volta de Jesus. Essa volta que nos deixa, será que é hoje? Será que é amanhã? Como será? Será que é tudo mesmo do jeito que está aqui descrito? Oh, meu Deus do céu, como é bom podermos amar e adorar este Deus. Como é bom podermos olharmos para o passado e vermos, enxergarmos da onde saímos e até onde nós chegamos, não por mérito nosso, mas por graça e por misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o Salmo de número 27, verso 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Olha que palavra, né? Que o salmista aqui nos traz, nos orientando a verdadeiramente esperarmos no Senhor, porque Ele fortalece o nosso coração. O homem, muitas vezes, ele acaba caindo porque ele começa a se sentir autossuficiente. Ele começa a crescer, e chega um ponto que ele acha que ele é o bom, que assim, Deus só dá uma ajudazinha para ele, quando na realidade Deus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Se estamos aqui hoje de manhã na casa do Senhor, não é mérito nosso, é mérito de Jesus, que teve misericórdia da nossa vida, nos livrou de coisas que nós merecíamos passar. É graça de Deus, porque nós não merecíamos estar aqui, mas Deus ama com amor incondicional, um amor sacrificial, um amor de quem ama mesmo sem ser amado. Característica de Deus. Para um homem isso é difícil, amar sem ser amado. Eu posso falar que é fácil, mas no meu dia a dia, será que é tão fácil assim? Que nós possamos refletir então, se realmente nós estamos esperando no Senhor.
se realmente nós temos essa fé de poder crer e confiar que Ele está fortalecendo o nosso coração, que Ele está animando a nossa fé, nos enchendo. Por mais que as coisas deste mundo tentam desviar a nossa atenção, mas o Senhor a todo momento continua a falar conosco. Amém? Olha só, lá em Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 19. Romanos 12, versículos 17 ao 19, diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui Paulo, escrevendo à igreja de Roma, lá em Roma, aos romanos, olha só, Deus, que Ele vai fazer a justiça por nós, não cabe a nós fazermos a justiça. Olha aqui: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor nos alerta para nós não tomarmos decisões próprias, decisões baseadas no impulso da nossa própria carne. Então nós temos que estar sempre alerta e vigilantes. O verso 23, lá que a gente está fazendo o estudo, diz assim: pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Olha, embora muitas vezes exista aquela sensação da pessoa que usa de má fé, que engana as pessoas, de terem uma sensação momentânea de prazer, mas aquilo vai trazer maldição para a tua vida. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas, você vê pessoas prosperando, crescendo, e você fala, e você olha, mas aquela pessoa está crescendo, mas está crescendo em cima do erro. E eu estou aqui tão certinho, procurando ser certo, e estou aqui numa luta. Mas mais cedo, mais tarde, a justiça de Deus será sobre aquela vida. Quantas e quantas pessoas a gente vê que chegaram a determinados lugares e depois, de uma hora para outra, aquilo se ruiu. Não teve base, não teve mão de Deus, não foi edificado sobre uma rocha firme, não foi edificado sobre Cristo. Deus não estava naquele negócio, e Deus não está naquilo que é desonesto, Deus não está naquilo que a balança é enganosa. Tomamos cuidado. O erro às vezes pode ser prazeroso, mas é queda. Isso sinaliza queda, isso sinaliza coisa errada. Mais cedo ou mais tarde, ao tempo de Deus, a justiça será feita. Não pense que os olhos do Senhor não estão vendo todas estas coisas. Apenas Deus tem o tempo certo de agir, e esse tempo não é o tempo do homem. Olha, o versículo desse mesmo Provérbios que nós estamos aqui, o 20, né? O versículo 10, que diz assim: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como outra. Então olha, aqui ele dá uma ênfase, né, a
pesos diferentes, pesos falsos, nos lembra a fraude, problemas. Para uma situação você age de uma forma, para outra você não tem uma igualdade característica do homem, de ser tendencioso, de muitas vezes tomar decisões sobre aquilo que interessa para ele. Eu vou fazer isso porque isso é mais interessante para mim. Por isso que Deus, Ele não, muitas vezes, as decisões do Senhor não bate com a nossa, porque as decisões do Senhor sempre serão justas e retas, sem tomar partidos. E a maioria das vezes desagrada um, desagrada o outro, ou até desagrada os dois. Duas pessoas estão brigando e as duas estão erradas. Que nós possamos meditar e refletir em nosso dia sobre isso. Olha, mais um verso que fala da balança enganosa. Em Provérbios 11, verso 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor, Ele se sente prazer no que é certo, no que é justo, no que é correto. Aqui tem até uma frase, né, que eu já falei: a balança enganação é uma abominação para Deus. Deus não tem prazer nisso. Quando o mundo, as pessoas têm pesos e medidas diferentes no tratamento de situações, tomando decisões como lhe convém, como lhe mais possa lhe agradar, entendeu? Nada é mais ofensivo a Deus do que a fraude no comércio. Quantas vezes você vê aí no nosso dia a dia situações em que o consumidor é lesado, situações em que o comerciante é lesado, que a gente gosta de ver só ao nosso lado, né? Mas quem daqui já não viu alguém andando no supermercado, comendo, tomando alguma coisa e depois sem querer assim passa e deixa ali no cantinho? Lembrando que aquela mercadoria é nossa somente depois que a gente passa no caixa, né? Usufruir de algo que ainda não é teu, a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho. Até porque nós somos formadores de opinião, né? Então fica aí um alerta. Pessoas que pensam que não existe pecado naquilo que eles possam estar fazendo para conseguir dinheiro. Estou fazendo, está dando certo, eu já faço isso há tantos anos. Sempre deu certo, Deus nunca fez nada, Deus até me entende. Irmãos, tomem cuidado quando a gente quer induzir a Deus a Ele ter as nossas opiniões. Quantas vezes as pessoas querem que Deus pense da forma com que ela pense. Faz algo errado e acha que Deus é conivente. Acha muitas vezes porque não chegou o tempo de Deus agir e ela acha que Deus está conformado com aquilo que ela está fazendo. Cuidado. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus irá prevalecer.
a mão de Deus agirá. Porque nós queremos um Deus que não mente, um Deus que é justo, um Deus que é correto. Existem atos que muitas vezes as pessoas acham que passam desapercebidos, que vai levando, mas uma mancha não é uma mancha até que ela seja descoberta, até que ela venha a ser vista, até que a luz aponte. E a luz é Jesus. Uma vez eu citei um exemplo aqui de quando você olha uma parede e parece estar lisinha, mas quando você bate a luz assim, você vê as imperfeições. Então muitas vezes quando a luz de Jesus bate em nós, reflete em nós, vai mostrar realmente quem somos, aquilo que fazemos, qual é a verdadeira intenção dos nossos atos. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente prestarmos atenção em tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos orientado. Talvez aquilo que eu tenha falado aqui nesses 2 estudos, talvez não seja nada de diferente daquilo que os irmãos já conheçam. Mas a intenção muitas vezes é lembrarmos a cada um de nós de coisas que no nosso dia a dia acabam passando desapercebido. São tantas informações que aquilo que nós já aprendemos um dia acaba ficando esquecido. E precisa ser lembrado. Precisa vir à tona aquilo para que nós possamos colocar em prática. Que nós possamos sair da casa do Senhor neste dia, de maneira a meditarmos neste estudo. Se há algo que precisa ser mudado na nossa vida, que assim façamos. Se você acha que, não, olha, tudo isso eu já faço, tudo isso está tudo sob controle, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque realmente, se assim está acontecendo, você está fazendo certo. Mas se não está, o Senhor está nos alertando para que nós nos corrijamos. Que nós possamos, se estamos saindo do caminho, que nós possamos retomar a nossa rota. A nossa rota cujo objetivo é Cristo. É Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E se nós executarmos tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tem ensinado a nós, não é porque nós somos bonzinhos, somos bonitinhos, mas é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está sufocando a nossa carne, os nossos desejos, de maneira que já não é mais nós que queremos, mas é a vontade de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, nos entregarmos ao Senhor de maneira a absorvermos, a entendermos, ouvirmos, assimilarmos, guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. O esconder é guardar, é praticar. Que nós possamos ouvir, não apenas escutar.
O escutar entra aqui e sai do outro lado. O ouvir, você ouve, entende e pratica. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O último Provérbios aqui, para finalizar, irmãos. Provérbios número 26, verso 20. Provérbios 26, 20. Diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Glória a Deus. Este é o verso para fechar, né, o estudo, de maneira que nós possamos refletir. Muitas vezes vão surgir situações no nosso dia que só o fato da gente não alimentar uma situação, haverá o fogo se apagará, o fogo da discórdia, o fogo da contenda, o fogo da briga, a vontade do inimigo. A vontade do inimigo aqui, a coisa pegue, né? Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso que está sempre nos mostrando, sempre nos ensinando. Que possamos nos encher com o amor que Cristo nos ensinou. Glória a Deus. Fica um ensinamento para que os crentes devem andar na luz, e assim como Jesus, ter prudência ao se envolver nas questões da vida e do direito. Amém?